Vamos entrar na palavra de Deus. Vou pedir para você começar com a tua Bíblia lá em 1 de Pedro, 1 Pedro 3. Eu vou ler o versículo 15. Primeira carta de Pedro 3,15. Quando as mamães chegarem em casa, pode ter certeza que os filhos de vocês já têm alguma coisa especial preparado. Eles fizeram de surpresa, não falaram nada, mas pode ter certeza, não é verdade? E se não tiver filho aí, o marido vai assumir essa responsa, não vai? Claro que sim, né, irmãos? Ó, o Sandro já está até sorrindo, né, Sandro? Está tudo preparado já, não está? Aí complica, pastor. E não decepciona, né, irmãos? Olha a resposta, né? Glória a Deus. Encontraram? Hoje eu quero falar um pouquinho, irmãos, sobre a importância de você estar bem preparado. Inclusive a Bíblia fala que o obreiro, ele tem que ser um obreiro preparado. Amém? Ele tem que ter um conhecimento. Quando a Bíblia fala obreiro, ele não fala os ajudantes internos de uma igreja necessariamente. Deus, ele vê todos nós, praticantes da palavra do Evangelho, como obreiros do Senhor. Tanto que a missão de Deus foi que todos nós pregássemos o Evangelho. E como é que eu vou manejar bem a palavra de Deus sem estar realmente preparado para tal coisa? Amém? E quando eu falo de manejar bem, não estou falando de teologia, não estou me referindo a você ter um curso superior, uma pós-graduação, essas coisas que vão dizer que você tem uma capacidade, amém, didática, secular. Não isso. Porque se você olhar para a própria Bíblia Sagrada, Jesus, grande parte das vezes que Jesus ensinou, e Jesus passou uma grande parte ensinando, muitas vezes Jesus nem estava com um pergaminho na mão, abrindo necessariamente a Bíblia. Amém? Mas Jesus, ele falava, ele ensinava com um conhecimento, parecia que havia uma intimidade tão grande, não é? Como se ele tivesse acabado de descer do céu. E ele veio como nasceu de uma mulher, tudo, não é? Mas parecia que Jesus, ele estava vindo já com aquela bagagem, não é? Do céu e transmitindo algo. Ele manejou bem a palavra de Deus. Ao ponto ainda de quando ele era criança, doutores ficavam abismados com a forma que Jesus, ele transmitia isso. E para nós, pastor, o que fica de exemplo de tudo isso? Ele fala assim, ó: antes santificai a Cristo como Senhor, ó, no vosso coração. E olha agora, e estáis sempre o quê? Preparados para responder com quê? Com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da vossa ou da esperança que há em vós. Então o Pedro, ele está dizendo aqui que eu tenho que estar sempre preparado, sempre preparado. Eu vou colocar até assim, eu vou acrescentar, para ensinar, para exemplificar, para poder passar para as pessoas, para todos que tiverem alguma dúvida, algum impedimento, alguém que questionar, você ter ali o argumento necessário, amém? Não para vencer contendas, não para vencer discussões com ninguém, porque tem muito crente que vai para a teologia para poder discutir com você, não é? Então na teologia ele quer explicar, ele vai falar de hermenêutica, ele vai falar ali de homilética, ele vai falar ali de tópicos científicos da palavra, do estudo da palavra. E ele vai causar até mais confusão, porque a intenção dele é mostrar que ele tem mais conhecimento. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma igreja apologética, uma igreja que ela realmente está em condições de tirar do caminho de pessoas aquele obstáculo que fica ali atrapalhando a vida dela. Porque existe um diferencial. Tem pessoas que elas vão aprender de forma espiritual. Elas já têm essa tendência dentro do coração de olhar para as coisas espirituais, não é assim? E ela compreende, ela entende, ela olha para o Evangelho, ela já percebe isso. Você não precisa explicar quase nada para ela. Automaticamente ela vai desenvolvendo essa capacidade.
Mas tem pessoas que são racionais. E tudo que você fizer para ela, você vai ter que fazer mais ou menos de forma racional. E aí eu vou falar para você de um exemplo de coisas racionais. Eu não preciso, por exemplo, para me orar, de ter alguma coisa que simboliza que Deus está aqui. Eu não preciso disso. Amém? Eu estou orando, eu não preciso de estar em algum lugar, não é? Num ambiente que vai me trazer ali um tipo de apoio para que eu possa me sentir na presença de Deus. Eu não preciso desse argumento. Mas tem pessoas que precisam. Tem pessoas que, se não tiver uma estátua, uma pedra, uma imagem, alguma coisa que dizem, algo que faz relevância à presença de Deus, ela não consegue, ela se sente vazia. É verdade ou não é? Tem tanta gente que sai de um lugar e vai em outros lugares tão longe, porque ela fala, não, se eu fizer tal coisa, eu vou ter fé para ser abençoado. Então ela precisa, ela é racional, ela precisa de coisas palpáveis, uma visão que os olhos dela vai perceber a existência de Deus. Tem pessoas que não, amém? E no ensinamento, quando você está ensinando, você vai ter que passar isso de uma forma boa, de uma forma que as pessoas vão entender, que você vai facilitar a compreensão dessas pessoas em relação ao reino de Deus. Pastor, mas o que isso tem a ver com as nossas vidas em geral? Por mais que você não entenda isso, Deus fez de todos nós reis e sacerdotes. Se você é um sacerdote, você já é um obreiro de Deus, certo? E como obreiro de Deus, a missão de evangelizar, de levar o evangelho, ela não são dos pastores necessariamente. Na verdade, os pastores é o que menos vão fazer isso. Amém? Se você catar pela regra geral, aproveitando o Dia das Mães, ovelha gera, pastor vai gerar o quê? É mais ou menos isso. Pé de manga vai dar o quê? Manga. Não é assim? Então pessoas vão ganhar pessoas. Mas como que eu vou fazer isso? Estando preparado para responder com tranquilidade e temor qualquer pessoa que ela pedir razão ou ela pedir algum motivo da esperança que há dentro de você. Pastor, mas por que isso? Porque através dessa situação você vai levar um evangelho para dentro da tua casa, você vai ganhar pessoas para Jesus, você vai conseguir fazer pessoas se aproximarem de quem? De Deus. E nós estamos perdendo uma batalha muito grande. Se você olhar para o evangelho hoje, está cada dia menos pessoas buscando Deus, não é? E mais pessoas se aproximando das coisas do mundo secular. É verdade ou não é? As igrejas cada vez mais vazias, as academias mais cheias, os bares estão mais cheios. Você pode observar os lugares de passeios cada vez mais cheios. As pessoas estão realmente mais bonitas, não estão? Você olha hoje para um idoso, às vezes todo elegante, né? Aquele braço 40 centímetros não é? De músculo. Não, é verdade, não é? Você olha para o cidadão com 80 anos. Outro dia eu fui caminhar aqui e eu estava lá todo feliz. Aí passou um senhorzinho, ele deve ter no mínimo uns 80 anos. Aí ele foi correndo, subiu, passou. Quando eu cheguei lá, já tinha passado 3 vezes por mim, dado a volta correndo. Eu olhei e falei, o que eu estou fazendo aqui? Não, é verdade. Ele devia ter no mínimo uns 80 anos. Uns 80 anos. Pastor, mas que ele está em saúde, ele faz isso, estava nada. Ele está vencendo alguma coisa, que você vê que ele estava um pouco desengonçado. Mas no nível que eu falei. Mas daí me veio uma pergunta para mim, como é que está a alma dele? A alma dele está sã também? Ele está nesse mesmo nível? Ele está nessa mesma pegada que ele tem? Talvez não, mas por que não? Porque nós estamos perdendo os ensinamentos que acontecia dentro da casa, aquele temor que tinha de família, pai ensinando o filho sobre Deus, o temor, a respeitar, ensinando a fé, ensinando tudo isso. É verdade ou não? Mas pastor, mas isso é bom para o mundo, é bom para Satanás. Quanto menos valores eles conhecerem, tiverem, mais o mundo vai entrar para dentro da tua casa. E daqui a pouco vai chegar um tempo em que a tua família, a tua casa, elas não vão nem conhecer mais a Deus. E quem você vai apresentar a Deus um dia? Você está entendendo? Eu vou mais longe.
Vamos lá na Bíblia, Isaías capítulo 5, versículo 13. Depois eu vou voltar aqui, Isaías 5, versículo 13. O Isaías, né? Isaías 5, 13. Ele disse que o povo de Deus estava sendo destruído porque estava faltando o quê? O conhecimento. Só que nós olhamos para isso e pensamos, eu tenho que conhecer. Mas não é só para você conhecer, mas para você também levar esse conhecimento dentro da tua casa. Para você levar esse conhecimento dentro do teu trabalho. Pastor, mas eu não posso abrir Bíblia dentro do meu trabalho. Como eu disse agora há pouco, eu não estou falando de abrir Bíblia dentro do teu trabalho. Eu estou falando do teu exemplo. Quando uma pessoa ela tem o conhecimento das coisas de Deus, ela transmite as coisas de Deus através de metáfora, de parábola, não é verdade? Através da maneira dela de viver. E é esse conhecimento que a gente tem que ter para qualquer situação da vida que você estiver lá dentro do teu trabalho, onde você estiver passando, passeando, que alguém uma hora questiona alguma coisa, não para você mostrar para a pessoa que você tenha mais conhecimento, mas era como se você tivesse ali removendo obstáculo que vai impedir essa pessoa de chegar até o caminho que é Jesus. Não estou falando que é para você ali ganhar discussões, mas estou falando para você poder apontar para Jesus que Ele é o autor da vida. Então, quando eu tenho esse conhecimento, eu não estou falando, volta a te dizer científico, não, eu estou me referindo ao conhecimento prático com Deus, o comum, né? Você vai conseguir apontar sempre para Cristo em qualquer situação que você estiver vivendo. Dentro da tua casa, quando um filho discute com você, quando alguém te questiona, por que isso, por que daquilo, por que não a idolatria, o porquê que algumas coisas de valores que estão sendo adotados hoje, eles são errados. E a gente às vezes não tem. Eu já vi várias pessoas que tinham lá anos dentro de igreja, e elas são desarmadas por um argumento simples que o mundo oferece. Você vê a pessoa ali, ela desaba diante de uma argumentação que o mundo propõe. E às vezes coisas simples, sabe? O mundo te conta uma história porque que ela se prostra diante de uma idolatria e você não tem o que responder para ela. Ou seja, você está permitindo a tua casa se perder, porque você não está ganhando conhecimento para levar esse conhecimento para dentro da tua casa. A esposa, ela está perdendo às vezes o marido, desculpa falar isso, mas está perdendo para amante, está perdendo para bebida, está perdendo para droga, está perdendo ali o marido para o jogo com os amigos. Não estou falando que isso é errado, não, jogar com os amigos. Vai jogar, vai brincar, vai fazer o que quiser, tudo que é sadio, mas você tem que ter o teu espaço. E o que vai garantir o teu espaço nesse casamento é a palavra de Deus. Quando você entende o teu lugar da palavra de Deus, você vai argumentar o que a palavra de Deus vem, o que ela traz para você. E algumas pessoas não têm mais isso. Ela fala, não, é porque eu não aguento mais essa vida. Ué, você vai fazer drama. Você vai virar para o casal, para o marido, para a esposa e vai dizer que você não aguenta mais essa vida. Ele vai falar, por que você entrou nela? É verdade ou não é? Mas eu tenho que entender o porquê. Em vez de ficar ali dramatizando, choramingando, lamentando, você tem que saber o porquê que a Bíblia diz que é isso. Quando eu entendo isso, as coisas mudam. Mas olha o que Isaías falou. Portanto, meu povo será o quê? Era uma profecia. O povo meu, Deus estava dizendo, o meu povo vai ser levado por quê? Por falta de entendimento, vai ser levado ao exílio, vai ser levado preso. Eles vão um dia cair nas mãos de inimigos deles e vão ficar aprisionados em exílios, se tornarão escravos de alguma coisa, porque está ali faltando o quê? O entendimento, o conhecimento. E aí ele falou, até os nobres vão ter o quê? E a multidão se secará de sede. Aí você fala, pastor, mas hoje em dia não tem mais exílio. Não tem fisicamente, mas espiritualmente tem um monte de gente preso a vícios, a bebida, não é verdade? Você pega, tem gente aí perdendo casa, carro por causa do jogo do tigrinho, não sei do que. Tem um monte de gente sendo levado preso todo santo dia. Você pega a juventude hoje, está tudo inclinada por um caminho. Você olha para as pessoas, elas não sabem mais a identidade dela de gênero que ela nasceu, que ela tem, a que Deus deu para ela. Ela está em dúvida, ela não sabe mais o que é. E a culpa é de quem? Porque desde criança não é ensinado dentro de casa. Porque nos falta o quê?
Aí você olha assim para a situação e você fala, não, isso é besteira. Não, meu filho é diferente. Minha filha é diferente. Você que pensa. Enquanto você vai para o teu trabalho, o outro vai para o trabalho, se deixa na escolinha. E agora? Teu filho passa 8 horas na escola ou na escolinha, e ele passa 2 horas, 1h30 com você por dia, o resto ele vai dormir, ou você está ocupado às vezes com alguma coisa. Quando eu falo 2 horas, ainda vez você dá um celular na mão dele, não é? E você, na verdade, só pega ele no colo. E aí? Você acha que vai acontecer o que com teus filhos amanhã? Aí o traficante chega e é todo legal, conversa como o pai não conversa com o filho, fala de um jeito que a mãe não fala. Ele ouve o teu filho, porque eles têm uma capacidade que é tremenda. Eles escutam, eles argumentam, eles ouvem o argumento que tem ali. E aí você fala, eu não sei o que está acontecendo, pastor. Ele não me escuta, ele não me ouve, ele não te conhece, porque você não se apresentou mais a ele. Quando está em casa, eu estou cansado, pego o celular, está aqui, vai brincar, já coloca num lugar que a criançada gosta. E a criança tem o mesmo padrão. Pode ver, toda criança gosta da mesma coisa. Os heróizinhos da criança são todos os mesmos. Pode observar ali. Então você entrega o teu filho, a tua família, ao exílio. Só que aquilo é só uma preparação. E você está colaborando dentro de casa. Porque está faltando o que para você? Entendimento. Espera um pouquinho. O que eu estou fazendo com os meus filhos? Você vai ter filho, você está criando um filho, teu filho é criança, ele vai crescer, vai virar adolescente. Toma cuidado hoje. Tudo que você negligenciar, que você não souber lidar com aquela situação, você pode estar levando essa pessoa futuramente a um exílio. Amém? Aqui eu falei de uma profecia. Amém? Então ele diz lá, ó, será levado. Vamos para Oséias 4:6, mais para frente depois. Oséias 4:6, a história já mudou. Olha como é que passa rápido. Olha como é que as coisas caminham numa velocidade muito grande. E aí a gente está ali, não, eu estou buscando só, pastor, eu quero só prosperidade. Prosperidade é bom, tem que buscar, mas não busque só prosperidade, busque conhecimento para poder passar às pessoas. Você tem uma família que é idólatra, você tem que ganhar aquele povo, eles vão descer ao inferno. Você tem lá um filho que ele tem um problema de saúde, você tem que trazer fé para ele reverter aquilo. Você tem alguém da tua casa que ele tem uma tendência a ter medo, traumas, cuidado, vão levar ele para o espiritismo futuramente, para uma religião, uma seita, porque eles vão ter tendência a essas coisas, porque vão acolher de uma forma que talvez você não está tendo base no evangelho para fazer isso. E volta a te dizer, estou falando para você fazer uma faculdade. Eu estou falando de simplesmente saber ensinar esses valores cristãos, né? O que a tua fé ela produz para aqueles que estão à sua volta. Diga graças a Deus por isso. Olha só agora, o Isaías dizia, o meu povo será destruído. E agora o Oséias fala o quê? Logo mais à frente, o meu povo foi, não vai mais ser. O meu povo já. Você vê que a palavra vem antes, a profecia veio antes, a instrução de Deus foi passado bem antes para você. Para quê? Para que quando chegasse o momento, você soubesse lidar, você tirasse os obstáculos daquele lugar e você entregasse a sua família à presença de Deus. Mas nós não fizemos isso. Você está entendendo? Mas o satanismo está fazendo isso. A magia negra está fazendo isso. O espírita está fazendo isso. A idolatria está fazendo isso. Se você procurar, tem gente aí. Outro dia alguém falando que tinha uma live de não sei quantos milhões de pessoas numa live. Se prepararam para isso. O evangelho? O evangelho não. O evangelho está naquela glória a Deus. Glória a Deus é bom. Mas o que eu estou fazendo? O que eu estou ensinando? Você acha que só esse culto que você vem aos domingos, ele vai resolver, ele vai mudar toda a tua casa, a tua família, vai fazer alguém bater a cabeça um dia, acordar e falar, eu tenho que ir para a igreja? Não vai. Não vai. Eles não vão acordar e vão dizer, eu tenho que buscar Jesus também. É o teu exemplo, é o teu ensinamento, é a forma que você vai passar isso para eles. O Oséias falou, meu povo foi destruído, porque lhe faltou o quê? O conhecimento. Agora a culpa é nossa, porque tu rejeitaste o quê? Deus falou, também eu te rejeitarei.
para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, e também eu me esquecerei de teus. Não está acontecendo isso? Não parece que Deus está esquecendo? Pastor, mas Deus não está convertendo o coração dele, por quê? Porque faltou o quê? O conhecimento, o exemplo. Faltou aquilo que devíamos ter passado. Você pega pastores de internet querendo seguidores, ele vem com uma polêmica simples, o povo vai deixando o caminho de Deus. E você vê as pessoas dizer que não é bem mais assim, que você não precisa mais se batizar, que a Bíblia tem que ser atualizada. Pequenos argumentos, sabe? Que não era para nem se tornar um problema no meio evangélico. Era para a gente ter resposta para tudo isso, para aquela pessoa mais simples, que não tem muito o entendimento das coisas. Mas às vezes ele pergunta para você, eu vou perguntar para o meu pastor depois. Sério? Era coisa que era para fazer no dia a dia. Se você catar a palavra ensinamento na Bíblia, aparece 27 vezes só no Novo Testamento. Se você for procurar ali evangelizar, tem umas 54 vezes no Novo Testamento que Deus manda. Amém? Então, quando você começa a procurar dentro da Bíblia o que Deus está falando para nós ali, é fazer o que Jesus fazia, é pegar tudo aquilo a qual Jesus deu de exemplo. Para falar em exemplo, vamos lá para o Evangelho de João capítulo 13. Evangelho de João capítulo 13, inclusive, Jesus ele vem, chama os discípulos, pega ali uma bacia com água, pega uma toalha, e Jesus começa ali a lavar os pés dos discípulos, os que tinham menos entendimento também. Eles vão lá, Jesus falou, já vão fazendo ali. E aí chega até a vez do Pedro. Pedro questiona, depois o Pedro entende que era necessário. E lá no versículo 15, Jesus ele fala assim, explicando aos discípulos, ele fala para nós assim, posso ler? Amém? Lê comigo então. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos façais, vós também. Você viu o que Jesus falou então? Ele diz que te deu um exemplo, para que do jeito que ele fez, você também façais. Pastor, mas dentro de casa ninguém quer parar para ouvir a Bíblia, não. Jesus, em quase todos os lugares que Jesus passava, Jesus ele estava ali, ensinava, ele contava uma metáfora, uma parábola, não é? E através de uma parábola para pessoas simples, ele contava lá do filho pródigo, um filho que sai da casa, e as pessoas entendiam. Depois ele mostrava o poder de Deus para essas pessoas, não é verdade? Jesus senta com a samaritana, ele não pegou o pergaminho na mão e falou para a samaritana, está escrito aqui, não. O que Jesus simplesmente ele disse para aquela samaritana? Ele disse palavras ali no meio de uma conversa. É uma conversa bonita que você começa a ouvir. Parece uma coisa normal, como aquela brincadeira, aquela troca de brincadeiras entre amigos de manhã, não é verdade? Sim ou não? Jesus chega para ela e fala assim, dá um pouco dessa água aí. E ela, olha, mas você é um judeu e fala com a samaritana. E Jesus brinca com ela e fala para ela, olha, se você soubesse com quem você fala, você me pediria água, ele te daria a água da vida eterna, e você nunca mais teria sede. E aí ele fala, se você beber dessa água, você vai ter sede de novo. E ela fala para ele, mas como é que você vai tirar a água aqui? E ele continua dizendo para ela, coisas ali, uma conversa normal. Mas em todas essas conversas normais, Jesus ele estava ensinando. Ele estava entregando para essas pessoas o conhecimento. É isso que Jesus está dizendo para nós. Ele está dizendo assim, porque eu vos dei o quê? O exemplo. Para que como eu fiz, façais. Alguém questionou para ele cata uma moeda sobre imposto, ele cata, vira, tem o rosto de quem aqui? Nas coisas próprias ali, coisas simples, nas coisas populares. Jesus pegava ali aquele exemplo e passava, e eles compreendiam. Eles entendiam aquilo. E Jesus não estava com pergaminho na sua mão. Não é? Poucas vezes você viu Jesus só quando dentro do templo ele dizia, hoje se cumpriu essa palavra. Ele abriu lá as escrituras algumas vezes, mas a maior parte de todas elas, Jesus ensinava com pequenos exemplos, não é? E fazia com que as pessoas compreendessem.
e as pessoas passavam a seguir ele. E isso é o que eu estou falando para você hoje. Nós temos que voltar a ter essas coisas. Com aquele amigo que você às vezes conversa, aquele colega de trabalho, quando você conta ali uma bênção, e às vezes a pessoa ela tem uma dúvida, mas como é que você fez? Aprenda já a explicar, aprenda a contar o porquê daquela palavra, o que a palavra causou dentro de você. Então tudo isso, porque algumas pessoas, eu te disse, espiritualmente elas vão entender, está escrito para ela, é isso, pronto, ela abriu a mente, acabou. Mas tem pessoas, não, tem pessoas que elas vão querer questionar você. Mas por que isso? Batismo, eu já sou batizado. Quer dizer que se alguém fizesse uma dívida no teu nome, você concorda? Não, eu não tive chance de escolher. Aí o batismo você concorda. Se tivesse te entregado para Satanás, também estava bom então. Não, eu já sou batizado desde criança. Eu não tomei essa decisão. Não foi eu que decidi. Arrumaram duas pessoas, levaram para uma entidade que derramou água na minha cabeça e disse que eu estou batizado e eu pertenço a alguma coisa. Quem falou isso? Você concorda com isso? Não pode. Como que vai ser desse jeito? Não. É o que ele está dizendo para você. Tem que ter o ensinamento. Mas quem que vai explicar isso? Às vezes vem filho de crente e perguntam coisas. Essa semana alguém me perguntou, pastor, quando a gente chegar no céu, nós vamos lembrar das pessoas que estão nesse mundo aqui? Eu vou saber quem foi meu pai, quem foi minha mãe? Eu falei, meu amigo, como é que Deus vai dar a cada um que é devido, sem você saber o que você está fazendo, que você está lá? Falta de conhecimento. É verdade ou não é? Se você vai receber o galardão das tuas obras aqui, e Deus vai dar segundo o fruto das tuas obras, você tem que saber sobre o que você está recebendo, sim ou não? Como é que você vai prestar conta de alguma coisa que você não lembra de nada? Ah não, você não ganhou o teu filho, mas eu tinha filho? Que filho? Aí eu não tenho conhecimento, então eu morri, eu me tornei ignorante, então está todo mundo salvo então. Não, claro que vai haver o conhecimento. A tua alma intelecto, ela vai ser mantida. Como é que você vai poder prestar conta de alguma coisa? Ao contrário, eu acredito que você vai descobrir um monte de coisa que você ainda nem sabe hoje. Eu acho que vai ser isso. Amém? Mas por que eu acho isso? Porque a Bíblia ela já deixa claro que é dessa forma. Então, por mais que a minha mente se estenda sobre aquilo ali, ela amplie um pouco mais aquilo tudo, eu tenho essa base. Aí eu comecei a questionar ele ontem. Como é que você vai fazer isso? Então eu tenho que saber. Ele não, tudo bem, pastor. Mas são pessoas já batizadas, que já vai à igreja. Mas qual que é o problema dessas pessoas? Elas não conhecem o Evangelho. Falta o que para elas? Conhecimento. Essas pessoas vão ser alvo fácil, presa fácil do inimigo de Satanás. Então você precisa de ter conhecimento. Como é que eu vou me colocar no lugar de alguém se eu não entender uma situação? Consegue entender isso? Então Jesus fala para nós, porque eu vos dei o quê? O exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Lembra de Pedro que estava lendo? Volta lá em 1 Pedro 3. Versículo 1. 1 Pedro 3, eu vou ler 1 e o 2. Eu estou falando porque muitas vezes você vai dizer assim, meu marido não me ouve, é machista, é isso, é aquilo. Se eu falar da palavra de Deus, eles nem querem saber. Porque tem uns homens que empatam mesmo a tua salvação. Tem mulher que empata a salvação também. Não é verdade? A mulher, você fala assim, eu vou buscar Deus, ela cria alguma situação. Tem. E tem homem que é a mesma coisa. Ele nunca fica em casa. Aí o dia do culto ele fala, hoje eu queria ficar em casa. Vamos assistir um filme juntos. Aí você fala, eu tenho que fazer o gosto dele. Aí chega aquele dia de culto, ele já sabe, né? Já está marcado aquele dia. Aí você fica lá sozinho olhando. É assim ou não é? Nem ele percebe que está sendo usado pelo Satanás, pelo inimigo, e o diabo te atrapalhando. Mas pastor, eu vou brigar com ele? Claro que não. Você vai brigar por quê? Não é? E vou ser bem sincero para você. Outro dia eu falava aqui, tem gente que fala, eu não gosto que minha mulher, meu marido vai no culto de homens, mulher vai no culto de mulher, porque fica sozinho.
Eu falei até para aqui outro dia, fica feliz, porque quando vai nesses lugares, ele só diz isso para elas, ó, você tem que fazer tudo que teu marido manda, tudo que ele pede. Você não tem ideia, o maior apoio para a tua vida é um culto de mulheres. É verdade ou não é? Você tem que ter sabedoria com ele, falar com amor com ele. Ixi, devia ter culto todo dia. Você pode mandar a mulher. Não dura muito tempo, não. 15 dias a casa cai de novo. Tinha que ter menos tempo de intervalo. Mas é verdade ou não é? Quando as senhoras vão nos cultos de mulheres, não é mais ou menos isso que ensina? Sim ou não? Normalmente é isso. Manda a mulher se arrumar, manda a mulher ficar bonita para o marido, manda a mulher fazer as coisas que o marido gosta, preparar prato que o marido gosta. Eu acho que aqui é ensinado do mesmo jeito, não é? Não? Vocês estão olhando com a cara meio de estranho, mas é essa a base. E no de homens? Mesma coisa, você é o herói da tua casa, você tem que ser o homem que cuida da tua mulher, você protege ela, você está do lado dela. O homem volta um galanteador dentro de casa, como eu disse. Então, há 3 dias já volta ao normal de novo. Mas tem aquele princípio. E aí Deus fala assim, ó, semelhante vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio, para que também alguns não obedecem o quê? Se algum não obedece a palavra, pelo procedimento da sua mulher. Olha lá. Pelo procedimento da sua mulher, o que acontece? Deus falou para você, você tem que ter esse conhecimento ao ponto de pregar só com o seu procedimento, com a sua maneira de ser. Uma mulher não precisa nunca ficar brigando, medindo força, porque é diferente, não é verdade, irmão? É verdade ou não é? Tem como um homem brigar com uma mulher? Não vai dar certo. São forças diferentes. São pesos de voz diferentes. Mas tem mulher que grita, né? Aí o homem vai gritar mais alto. Quem vai ganhar o grito? Homem ou mulher? Ah, lá em casa é eu, pastor. Você já doutrinou o homem, né? Então está diferente. Ele já está domado já. Não é assim? Mas normalmente a voz do homem vai sair mais alta. Não é? Ah, mas tem umas mulheres que até avançam, não é? Ela tem força para avançar em marido? Não tem, é bobeiro. Só que a Bíblia falou que o teu proceder, você desmonta um homem. A tua atitude. E aí o cidadão faz o quê? Você está entendendo? Você pega 2 crianças assim. Outro dia fizeram até um experimento. Um menino e uma menina. Aí tem uma menina que vai e grita com o moleque grita com ela também, fica violento. Aí tem uma outra que ela vira para o lado, carinha de choro, aí o menino vai e acolhe. Procedimento. Você não precisa enfrentar ninguém. Amém? As tuas atitudes você desmonta as pessoas. E é verdade. Mas aí eu não tenho conhecimento. Aí eu viro lá, seu Satanás, você está amarrado. O que vai acontecer? Não acontece isso dentro da casa às vezes? Você está com o diabo. Pode até estar, mas não vai aceitar que você fala que está com o diabo. Aceita? Você vira para a sogra lá e fala, só está com que nem uma cobra hoje. Ela vai ficar brava contigo. Ela vai atormentar. E às vezes acontece, às vezes está mesmo. Mas adianta eu fazer isso? Não, mas Deus falou assim, ó, a mulher, se algum não obedece à palavra, aquele marido ele não é temente, ele realmente não crê em Deus, ele não respeita a Deus. Se ele não respeita a Deus, ele não vai ter por si só respeito por você. Só que daí Deus fala aqui, pelo procedimento de sua, o que acontece? Não precisa abrir nenhuma palavra para falar. Mas ela é uma pessoa apologética. Através das atitudes dela, ela ensina. E o cidadão fica até constrangido. Puxa vida, era para me ter outra postura, minha mulher que está tendo. E assim nós vamos levando a nossa casa, a nossa família para o caminho de Deus. Diga graças a Deus. E se a gente não entender, se nós não aprendermos isso, nós vamos perder essa batalha. Você vai ter uma igreja cheia de gente se divorciando, se apartando, filhos caindo nas drogas. Você vai ver pessoas se perdendo em jogos, em perdição, idolatria.
Enquanto você vai buscar a Deus, vai ter alguém acendendo velas. Enquanto você está ali clamando a Jesus por salvação, vai ter gente indo lá para a encruzilhada, no meio da madrugada, fazendo ali um despacho, fazendo um voto. Mas tudo isso você tinha meios de poder mudar aquela situação. Versículo 15, vamos lá, onde começamos. Meu horário está estourando ali já também. Antes santificai a quem? Como o quê? O Senhor em vós. E estáis sempre preparado. Gritando, amém? Dizendo que a pessoa está com o diabo. Esse mundo está perdido. Satanás está na cabeça dele. Repreende sim, não é? Faça, se tiver oportunidade de abrir a Bíblia, melhor ainda. Mas pastor, não tem. Esteja preparado para responder com mansidão e a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Para que isso, pastor? Continua. Tendo uma boa, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem o quê? Confundidos. E os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Continua. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o quê? O mal. Ou seja, se eu através do meu entendimento, de aprender, de conhecer, conseguir ensinar, nós vamos vencer essa batalha. Tua família vai se render a Jesus, a sua casa vai ser uma casa de bênção, o teu casamento vai ser diferente, amém? A tua família vai ser transformada por Deus. Diga graças a Deus.